Boa tarde, igreja, graças e paz, amém? Os irmãos que estiverem aí fora, se puder entrar, Elismar, por favor, para a gente começar a nossa EBD. Boa tarde aos irmãos que, por meio dessa transmissão, também estão nos ouvindo. Que a gente possa abrir o coração, receber tudo aquilo que vem dele, desde o louvor e até aquilo que o Cícero preparou para a gente através da palavra de Deus. Amém? Queria pedir para vocês se colocarem de pé. Essa música é um pouco animada. E as palmas. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Deus, que nós possamos ver só para ti, Jesus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim. E eu canto e Rei dos louvo. reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Glória a Deus, nós queremos viver só para ti, Jesus. Abre os nossos corações, Senhor, nessa tarde. Amém. Jesus. Obrigado, grupo de louvor. Deus continua abençoando a vida de vocês. Aleluia. Vamos nos separar em sala. Os jovens com o pastor Fernando, classe de batismo lá com o pastor Luiz. E os adultos, visitantes, aqui conosco. Aleluia.
Aleluia. Vou esperar ali o canto esquerdo ali. Oxina, coloca a ordem na bagunça aí atrás de você. Pô. Deixa a mulher conversar, não. Amém? Amados, nós estamos estudando a vida de Jesus Cristo lá em Apocalipse, né? E esta é a aula de número 12. Já, a vida de Jesus Cristo lá, ele está agindo lá. Aleluia. Hoje nós vamos estudar um capítulo específico. Nós vamos terminar o restinho de um capítulo da semana passada, da última aula, e que nós paramos lá e nós vamos dar sequência, tá bom? Então, para você que está estudando Apocalipse, nós estamos lendo um texto, nós estamos lá no céu, o apóstolo João está lá no céu, recebendo algumas visões, algumas mensagens, e ele desce depois para a terra, né? Vamos dizer assim, e escreve o que ele viu, e escreve esse livro chamado Apocalipse, significa revelação. Nesse capítulo, esse livro, ele não vai tratar só de um período que a terra vai passar, chamada de grande tribulação, que representa aqui um período de 7 anos. Apesar que 7 é o número da perfeição, é um período completo, mas aí, especificamente, ele vai falar de 7 anos. Nós vimos em uma aula que não é novidade para os cristãos isso, para os judeus, por exemplo, que o profeta Daniel, 500 anos antes, já tinha profetizado isto. E nós lemos aqui também. Mas esse momento chamado grande tribulação aqui na terra, vai ser um momento assim, em que nós vimos diferente. Nós vimos esse momento representado quando ele abre os 4 primeiros selos, que vem o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, representando aí um sentido de um período de paz mundial, que todo mundo deseja paz mundial nesse sentido, né? Que era aquele cavaleiro branco, né, com arco na mão. E aí aqui nós estamos mostrando as duas versões, ou todas que as pessoas pensam a respeito, né, teologicamente falando. Alguns acreditam que é o avanço do Evangelho, mas dentro do sentido da grande perseguição, é aquele período de paz que um grande líder, né, vai conseguir propor essa paz mundial durante um certo período. Como deu certo, aí a Bíblia vai explicar depois que haverá uma perseguição, um momento de guerra, representado pelo cavalo vermelho. Depois desse cavalo vermelho, vem outros cavalos, que depois de uma guerra vem fome, e depois da fome vem morte. Então, é uma sequência. Vocês vão entender, nós estamos tentando explicar isso, que o Apocalipse não é um livro linear. É como se eu perguntasse para você hoje, como é que foi o seu final, como é que está sendo o seu final de semana? Aí você resume o final de semana, aí numa conversinha aqui, de café, aí depois você encontra comigo no corredor da igreja e começa a dar detalhes. Mas ontem, lá na festa, aconteceu isso. Então, nós temos que ficar muito atentos ao que está acontecendo. Hoje você vai entender melhor isso. Por quê? Na semana passada, esse aqui é um gráfico, talvez você não consiga ver, mas está disponível ali, o Jimmy pode te passar depois, tá bom? É um resumo dos capítulos, por exemplo. Nós estudamos lá do capítulo, apresentação, capítulo 1, os 2 e 3 são as cartas para as 7 igrejas. Fantástico isso aqui, ó. Aí no capítulo 4, a visão do trono de Deus, quando Jesus sobe, não é verdade? E no capítulo, e pega os livros, os capítulos 5 e 6 vai falar da abertura dos 7 selos, nós vimos lá. Lá no início do capítulo 8, ele abre o 7º selo, na verdade, teve silêncio, né, para o céu, nós falamos sobre isso também. Bom, aí depois, lá no capítulo 7, vai falar dos remidos, isso é importante falar isso hoje para você de novo, porque lá no capítulo 7, eu comentei com vocês que existe uma seita, chamada Testemunho de Jeová, que eles acreditam que
apenas 144 mil serão salvos, não é verdade? E está lá, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, o cara fica preso ali. Mas nós vimos que ali está se referindo às 12 tribos de Israel, né? 12 vezes 12, 144, era lá uma quantidade de pessoas referente ao povo judeu. E nós vimos também no capítulo 7, versículo 9, continua que ele vê uma grande multidão incalculável de grandes nações, diferentes nações, línguas, povos, adorando a Deus. Então, aqui no capítulo 7 fala sobre isso. Então, ele dá uma atenção especial ao povo de Israel, mas e dá sequência olhando para a igreja dele. É o que nós vamos dar sequência, sempre assim. Tá, vai vir a tribulação e agora? Só eu serei salvo? Só os cristãos serão salvos? Será que o povo de Israel, Deus tem uma promessa com Abraão? A gente não pode ler Apocalipse sem ter a noção da história bíblica, porque ele vai ficar citando coisas, e nós vamos citar, para nós entendermos melhor. Deus tem uma promessa com o povo de Israel. Jesus, ele é judeu, e quando ele veio na terra, ele nasceu. Nós nem existíamos. A gente tem que voltar na história. Bom, aí, deixa eu voltar para cá. Aí nós vimos, então, a partir do capítulo 8 e 9, o capítulo 8 e 9, começamos a ler a estudar sobre as 7 trombetas. E na semana passada, nós vimos lá no capítulo 10, o livro que o anjo fala, João, está vendo esse livro aí? Tem um anjo que põe um pé na terra, um pé assim no mar, com um livro, amor, está vendo esse livro aí? Pega esse livro e come. Nós vemos que é o Evangelho, a palavra de Deus, quer dizer, de vez em quando ele dá uma respirada e fala, ó, o Evangelho chegou até vocês. Esse Evangelho vai trazer uma transformação pessoal, vai ficar amargo dentro de você, mas depois, quando você falar, você vai transmitir algo doce, você vai transmitir vida. Está aqui, é a função, nós vimos isso no capítulo 10. No capítulo 11, nós estamos semana passada, que nesse período de grande tribulação, Deus levantará, aparece 2 testemunhas ali. Nós vemos semana passada isso. E qual a função das 2 testemunhas? Realizar o que Deus colocou na vida delas. É o propósito de Deus. Deus, então, levantar-se-ão 2 testemunhas nesse período da tribulação, onde ninguém poderá tocá-las. E nós vimos, se alguém tocar nelas, vai sair fogo delas, vai consumir. E é interessante isso que nós estudamos, que essas 2 testemunhas, lendo o texto, elas lembraram Elias, né, no período histórico de Elias, quando foi lançado o fogo do céu lá, e lemos também que ela lembrava Moisés. E algumas pessoas também, nós discutimos, lembravam de Enoque. Enoque, ele tem uma participação pequena na Bíblia, ele aparece lá em Gênesis, como alguém exemplar e arrebatado. Todas essas coisas, quando o João está escrevendo, ele parte do pressuposto que todo mundo conhece. E aí nós estamos resgatando aqui. Na semana passada, então, nós falamos exatamente isso, do livro e das 2 testemunhas. Porém, lá no finalzinho, nós falamos sobre isso, tá? Na aula passada, do livro e das 2 testemunhas. Que no final, no tempo, quando... Olha, foi legal isso, deixa eu desacelerar. Que as 2 testemunhas, elas vão morrer quando elas cumprirem o que foi determinado para elas. Isso, assim, é fantástico. Assim, você só vai morrer, fica tranquilo, tá? Quando Deus cumprir o propósito na sua vida. Você vai para o céu. E ali acontece isso, tá bom? Aí nós vimos lá que eles serão vencidas. Vencidas por quem? Vamos ver daqui a pouco. E lá no capítulo 11, está assim, ó, versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Mas que besta? Nós nem lemos sobre a besta ainda, que o João já está adiantando. Olha, vai vir uma besta daqui a pouco. Então não dá para entender isso agora, que essas 2 testemunhas vão morrer, essa besta que surge do abismo vai matá-las. Mas nós já estamos no capítulo 11, essa besta não apareceu ainda. O João deu um spoiler, mas ele falou. E o seu cadáver ficará estirado, tá? É Apocalipse capítulo 11. E o versículo 8, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado.
Então ele está lá em Jerusalém, mas espiritualmente a cidade chama o quê? Sodoma e Egito. Quer dizer, Deus não está sendo mais adorado nada lá. Só para você entender. E Jesus, onde Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado. Só para lembrar na história. Bom, passou aí o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Por que isso, hein? Porque lá no meio das trombetas, lá, passa uma águia gritando. Ele disse que é ai, né? Mas a águia passa piando lá, né? Não sei como é que uma águia faz, sabe, Zé? Isso aí é galinha, mano. Isso aí é outra ave, né? Mas enfim. Vamos falar ai, né? Ai, é melhor, né? Essa ave aí, não lembra a águia, não. Enfim, tá ai, mas ele lembrou. Aí... mais ou menos isso, né? Ai. Bom, enfim. E aí vai tocar a sétima trombeta. Só que a sétima trombeta é o fim. Quando tocar a sétima trombeta é o fim. Pô. Não tem mais reforma na igreja. Não tem mais discussão aqui em cima. Não tem mais balé. Não tem mais contabilidade. Não tem mais nada. Não tem que ir mais lá para outra cidade. Taipas, Osasco. É o fim. Vai tocar a sétima trombeta. Eu estava lendo uma mensagem, eu ouvi uma mensagem hoje. Estava correndo. Caramba. No finalzinho do capítulo 4 de Amós, se você ler, o Amós está fazendo uma advertência para o povo do Reino do Norte, que eles estavam no período de progresso. O rei Jeroboão II era um rei que ele cobrava muito impostos do povo para se manter, para manter o luxo, tudo. Só que ele se armou, se fortaleceu, o Reino do Norte. Era um período de progresso, de sucesso aparente. Então, eles pagavam uma vida de, não falta nada para nós, os inimigos não vêm aqui, mas à custa do povo. O povo passando fome, pagando mais impostos. E o profeta Amós, nós estudamos aqui ano passado, o profeta Amós vai, e no finalzinho do capítulo 4, se você conseguir abrir, você vai ver aí, Amós capítulo 4, ele vai falar o seguinte: ei, prepara-se para se encontrar com o seu Criador. Porque o juízo estava vindo. Aí eu estava correndo e falei, nossa, que palavra dada há 1.700 anos, há 2.700 anos atrás, porque foi 700 anos antes de Cristo essa palavra. E ele fala aí, mais ou menos assim, você está preparado hoje para se apresentar diante do seu Criador? Porque hoje nós vamos estudar, e não foi por coincidência isso, né? A mensagem está lendo, porque hoje nós vamos estudar, o João, no finalzinho do capítulo 11 agora, ele vai falar da sétima trombeta. Tocaram 6, agora vai tocar a sétima. E por que ele está falando isso? Eu tenho comigo, quando está estudando os profetas, e isso eu acho que aconteceu com o João também. Quando você está estudando os profetas, aqueles profetas são homens que andam na presença de Deus, e o profeta é o homem que recebe a palavra de Deus e transmite da maneira, tem que ser, da maneira que Deus pediu para falar. Você vai lá e fala isso. Mas eu não sei falar. Você vai lá e vai falar isso, meu filho. Decora aí. Você vai apresentar um trabalho na escola, mas você fala direito. Lê o papel, lê. Só lê, mais ou menos assim, uma cola. O profeta é isso. Ele recebe uma palavra, vai lá e transmite. Não é aquele que fica adivinhando, é outra coisa aquilo. Não existe aquilo mais, hein? Aí, Deus vai lá e fala, vai, transmite meu povo. Porque a palavra do profeta tem que levar o povo a Deus. Porque veio de Deus para o povo, nesse sentido. E Deus vai falar assim, ele começa a revelar as coisas para os profetas ficam apavorados. Porque assim, é o juízo de Deus, a palavra de Deus.
E aí Deus faz o quê? Calma, meu filho, ó, deixa eu te dar uma revelação do futuro. Ó, vai vir o Messias. Deixa eu te dar uma revelação do futuro. Olha, vai ser isso aqui. Então, quando você estiver estudando, nós vamos estudar os outros profetas, Daniel, Isaías, todos. A ideia é estudar os profetas esse ano. Depois, você vai entender que eles estão falando e, assim, Deus para, ufa, e dá um conforto para o coração do profeta, sabe? Começa a falar de Jesus Cristo, do futuro, ó, tudo isso é por causa disso, disso. Então, nós estamos aqui vendo um monte de coisas, né, no livro do Apocalipse, e aí, lá no finalzinho do capítulo 11, imagine, oh, as testemunhas vão morrer. E João está lá apavorado, mas as duas testemunhas, elas têm o poder de Elias, elas têm o poder de Moisés. Pois é, mas quando der o tempo, eles morrerão, o povo vai aplaudir a morte deles, vão lá, e aí eles vão subir. E depois disso, Deus fala assim, olha, por isso que eu estou te falando, ó, capítulo 7, Deus vai falar o seguinte, olha, então em seguida, ó, o 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grande vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelo século dos... Aí já, ufa. Entendeu mais ou menos o que eu estou falando? Dá essa impressão que ele está apavorado, mostrar até as suas testemunhas, mas agora estão fritos. Se veio aqui os 2 profetas no poder de Elias, de Moisés, de Enoque, seja quem for, profeta enviado por Deus, e eles realmente triunfaram durante, a palavra foi pregada nesse período, para se cumprir aí, ó, eu não vou abandonar vocês, vou estar com vocês. E eles morrem, e agora? Aí Deus fala, calma, o reino, a vitória é nossa já, está garantido. Aí toca a trombeta. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Presta atenção. E ele reinará pelo século dos... Mas Cristo não reina. Eu vou fazer essa discussão lá no capítulo 20, tá bom? Quando chegar o milênio. Vai dar um capítulo mais difícil de tempo para explicar, é o capítulo 20. Aí olha só o que acontece, né? E lá no céu, tá? Então começa e os 24 anciãos lá no céu, né, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos. Porque você dá graça depois de uma conquista, não é verdade? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a... Deus não está reinando? Então, estou falando, Deus está reinando. Então, assim, eles estão falando ali, mas passou literalmente a reinar. Vamos embora. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os... Quer dizer, ele já está falando, ó, calma, João, ó, lembra o que vai acontecer? Aí toca a 7ª trombeta. Calma. Todas essas pessoas, todos se levantarão e vão ter que prestar contas perante Deus. Ele fala isso. Então ele já está falando no fim, lá no grande dia do trono branco. Vai ter passado tudo já, e assim vai tocar uma trombeta, todo mundo vai se apresentar. Nós também nos apresentaremos lá. Deus queira que do lado de cá, assim... Porque assim, a igreja vem para julgar o mundo. Nós vamos estudar isso. Estou dando só um spoiler já que ele deu. Isso aqui vai lá para o final. Mas ele falou, ó, tá vendo? Calma, João. Existe a 7ª trombeta, haverá o grande julgamento. Está aqui escrito. E ele fala assim, aos santos e aos que temem o teu... Deixa eu voltar a pegar a frase. Ó, julgados os mortos, para se dar o galardão, que é uma recompensa, aos teus servos... os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos, né, como aos grandes, e para destruíres os que destroem a... Então haverá um dia em que todos prestarão contas e receberão uma recompensa. Eu só quero estar lá do lado de Deus, não estou preocupado que se eu sentar do lado direito, lado esquerdo... Não estou pensando que a recompensa... Que recompensa maior que tem que já está no céu? Fala sério. Sei. Mas é que é outro sentimento.
Quem é que vai ser recompensado? Os santos. Ó, volta para cá. Quem serão recompensados? Os teus servos. Aqueles que trabalham, né, para o Senhor. Os profetas, aqueles que obedecem ao Senhor, que levam a palavra verdadeira. Aos santos, aqueles que representam Deus onde eles estão. Você foi chamado para ser santo, você foi separado para que as pessoas olhem para você e falem, você serve a Deus, né? Você é cristão, né? Por quê? As suas atitudes demonstram. E aos que temem o teu nome. Interessa se é criança, interessa se é velho. Está lá, pequenos e grandes. E para destruir aqueles que destroem a terra. Bom, abriu-se então o santuário de Deus, que se achou no céu, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, que teoricamente essa arca está perdida no tempo, ninguém acha até hoje. Indiana Jones tentou achar no filme e não achou, né? Achou, perdeu de novo, é legal que filme. Então aí, pronto. Quer dizer, a presença de Deus foi manifestada. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada no céu. E acabou o capítulo 11. Então foi um spoiler que Deus deu para acalmar o coração do... Entendeu que eu consegui ver ou não? Porque isso ainda vai acontecer em Apocalipse. Então acaba aqui. Acabou o capítulo 12, vamos embora. Capítulo 11, vamos embora. Mas não. Então são situações... Aguenta aí, velho. Falando assim para o João. Ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Bom, e aí, dá uma relaxada e vamos para o capítulo 12. Tá tudo bem? Aí no capítulo 12, vão aparecer duas figuras. E eu vou ler com vocês o capítulo 12 e vou abrir para você falar, beleza? O que você pensa, o que você não pensa. Porque assim, eu sei, pessoal, é uma aula expositiva, porque é um estilo de aula. Nós estamos lendo um livro. E eu tenho que explicar para vocês qual o pensamento teológico, não só do Batista, mas assim, da Assembleia, do Presbiteriano, do que a teologia de Deus, que as pessoas pensam de Deus, estão falando no mundo teológico. Entenderam isso? E aí sim, mas se você depois tem... Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter depois outros estudos por tema. Aí a gente pode ter uma sala de tema, quero falar sobre aquilo hoje. Então vai ter um professor, você vai poder falar, tudo bonitinho. É que o meu estilo é, vamos ler um livro. Eu quero ler o profeta Daniel depois. Tá, vamos embora. O que você sabe do profeta Daniel? Vamos pensar juntos? Vamos embora. O capítulo 1 é isso aqui. O que você pensa? É história, eu vou te contar a história. Entendeu o que eu estou falando? Então, esse livro é muito delicado. Mas, assim, no capítulo 12, eu vou ler com você. Tá bom? Não tem a Bíblia. Está aqui, ó. Obrigado aí o pessoal de mídia que possibilita projetar a Bíblia aqui. Lê. Pega um celular, baixa a Bíblia aí, é de graça. Bíblia offline, tá lá, beleza? Aí diz o seguinte, olha, bom, acabou então, João deu uma refrescada, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustente durante 1260 dias. Você dividir aí, dá 3 anos e meio. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia,
não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor da terra. Estou repetindo de novo esse versículo. Então, ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dados à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí o sustentasse durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, e assim, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí? Capítulo 12, 2 imagens, 2 figuras. Primeira, a mulher vestida de sol, e o segundo, o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Quando você estava lendo isso, só uma curiosidade, quem é que lembrou de Jesus Cristo aí, do nascimento de Jesus? Então, ó, não é isso? A Maria não estava grávida quando Jesus nasceu, não é isso aí? O Herodes o Grande, na época, se você pegar Lucas capítulo 1 lá, pega o nascimento de Jesus Cristo lá, no início dos evangelhos, o Herodes, os reis magos vão lá buscar no lugar errado de Jesus Cristo. Viemos aqui adorar o rei que nasceu. E aí, tá bom. O Herodes, quem é esse musical? A profecia diz que vai nascer um Messias aí. Não, olha, é o seguinte, por favor, rei magos, né, magos, inteligentes aí, os conhecedores da palavra. Olha, assim que vocês encontrarem o menino, volta aqui para me avisar, o rei Herodes falando, que eu quero ir lá adorar esse rei também. Aí vai lá, os magos conhecem a criança, aí em sonhos, a Bíblia diz que o Deus visitou os magos em sonhos, volta para o outro lado. Volta para o outro lado. Aí passou um tempo, nada. Passou outro tempo, nada. A Bíblia não dá esse tempo. É que você lê rápido ali e não percebe. Mas o Herodes falou o seguinte: e aí, os caras voltaram? Não. Mas faz tempo já. Em quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos. Não sei, 1 ano e 2 meses. Que é o seguinte: mata todas as crianças com menos de 2 anos. Pronto, fecha o assunto. Quer dizer, aí teve o decreto de Herodes, mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. É daí que surge isso. O Herodes já tinha mandado matar a esposa, sogra, filhos. Verdade. Se pegar a história de Herodes, você fica terrível. Bom, mas é o seguinte, a Bíblia diz no capítulo 12, 2 personagens, a mulher vestida de sol e o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Quem você pensa que é essa mulher vestida de sol? Como assim mulher vestida de sol? Essa imagem aqui é bonita, quer ver? Não sei se não dá para ver, né? Ele está vendo uma visão, uma mulher, né? Assim, brilhando, né? Opa, está brilhando com o sol, está vestida de sol, a expressão que ele fala. Andando sobre a lua. Não é? A visão que ele vê é como se a mulher, dá para ver a lua de baixo. Você não pode colocar a lua assim, em cima da sua mão, dependendo da posição, tirar uma foto. Então, dependendo da perspectiva, ele está vendo isso, né? E aí,
capítulo 2 vai trazer esses dois personagens. Bom, vamos discutir com vocês então. Viu-se grande sinal do céu. Viu alguém lá? Se aparece, viu? Brilhou. O que ele viu? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa imagem aqui. Tá vendo? E aí eu queria falar com vocês sobre isso, né? Por quê? Você tem que entender isso. João está alertando, assim como Daniel, que haverá um período de conforto. E depois nós vamos discutir se nós vamos estar nesse período ou não. Está dizendo que haverá um período onde haverá paz no mundo. Alguém vai conseguir, quer saber? Esquece aí. Só um Deus, só uma moeda, só um governo. Aí acaba a briga. Só um time, que seja o São Paulo. Pronto. Um exemplo, já deu briga aqui, imagina religião. Só uma moeda, que seja o real. Não, calma aí, real não. Só que nós hoje estamos pensando isso. E seus filhos? Seus netos, bisnetos. Se eles não se propuserem a estudar a palavra, se Cristo não entrar na vida deles, como entrou na sua, e Deus está tendo um trabalho para mudar a minha vida e a sua, imagina o teu filho, né? Ele tem um trabalho ainda hoje. Então, assim, o que vai acontecer? Não faz. As pessoas não vão mais pensar nisso. Mas ele fala o seguinte, olha, essa mulher vestida de sol, vai acontecer o seguinte. Lembra o que aconteceu com Maria? Que o Herodes tentou matar a criança, e ela vai lá, e é protegida, volta no tempo certo. Então, Deus está usando a história que você leu para tentar explicar o que vai acontecer. E aí, olha só, então essa mulher vestida de sol, ela pode ser o seguinte, olha só as versões que se dizem na teologia, ela pode estar representando o povo de Israel. Por quê? Se a igreja foi arrebatada, ela não vai ser mais perseguida. Esse é um pensamento. Vai ser uma perseguição mais cruel em relação ao povo de Israel, para eles não se converterem, mas assim, nesse sentido. Por quê? Porque voltou para o início da tribulação. As testemunhas estão vivas ali ainda, mais ou menos assim. Você tem uma ideia. Elas vão ser perseguidas, vão ser mortas, e a igreja vai ser perseguida. Vamos ver. Se a igreja não for arrebatada, se encontrarem dignos de arrebatamento, vão ficar a gente aqui na terra. E aí tanto faz se você canta ou não canta, se você toca ou não toca, assim, já era, subiu uma igreja, ficamos. Então não era verdadeiro nossa adoração. Porque Deus, a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 4, que Deus não procura adoração. Ele procura adoradores. Adoração tem em todo lugar. Todas as religiões dizem, levam a Deus. Adoração tem. Aí, então ele fala assim. Então essa mulher pode estar representando especificamente o povo de Israel. O pessoal pensa que é isso, que Deus vai, o período da tribulação, a pessoa está dizendo, uma linha, que é para a conversão do povo judeu. Os outros povos já tinham que dar, já foi pregado para todas as nações. É uma visão teológica isso. Vai estudar nesse sentido. Ou não. É uma coisa só para Cristo agora. Israel convertido, a igreja convertida, Deus é para todo mundo nesse sentido. É que Israel também é monoteísta. Estão esperando Jesus, o Messias. Então, nesse sentido. Mas Deus já disse, olha, eu sou de Deus. Nós já nascemos de novo. Bom, então vamos embora. Por quê? Então, vai perseguir? Vai perseguir. Quem? A Bíblia vai dizer, vai responder. Viu-se também um dragão, o grande vermelho,
Quem assistiu o Shrek aí? Aquele lá, brincadeira. É o dragão. Grande vermelho, ó, com 7 cabeças. Né? Quer dizer, com poder. Né? 10 chifres. Ó, assim, na verdade, assim, são poder de 7 cabeças, 7 montes, 7 governos, 10 chifres. Ó, poder, chifre significa poder. Governadores, governos que têm poder. Né? E aí, ou menos poder. A verdade é o seguinte, que esse dragão é o diabo. Então, presta atenção. Esse dragão está representando quem? O diabo. Que vai perseguir quem? Assim como ele tentou matar a Maria lá fisicamente aqui, para matar o filho dela, e Deus protegeu a mulher e o filho, como ele não matou o filho, ele estava atrás dos descendentes da mulher. Então, presta atenção, como ele não pode matar Jesus Cristo, ele vai atrás da mulher que representa a igreja dele, a noiva. É perseguição contra a igreja. Então, olha só, vou ler com vocês. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O que é isso? Os demônios, isso mesmo, olha lá. Mas não está escrito demônios aí. Então, nós vamos abrir daqui a pouco 2 capítulos, 2 profetas dizendo isso. Eles já viram isso. As quais lançou para a terra. E o dragão se deteve de frente da mulher que estava para dar à luz. Ou seja, ele estava lá na cabeça de Herodes para matar Jesus Cristo. Quando ele veio, aconteceu isso já. Que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Quando nasceu, mata a criança. Não é isso que aconteceu? Lembra que aconteceu também isso com quem na Bíblia? Lá no Antigo Testamento, vai. Moisés, olha lá. Então isso já aconteceu na Bíblia. Por que não pode acontecer de novo? Sentido. Vai acontecer uma perseguição. Não mais o filho, porque o filho já venceu. Então, vamos embora, continua. Então, desculpa. Então, é a igreja que está aí, o diabo. Tá, então, é esse diabo. Bom, é o segundo personagem. A mulher representando a igreja de Jesus Cristo, que carrega o filho. Aqueles que creem em mim, do seu interior, vai o quê? Gera o quê? Rios de água viva. Quer dizer, ó, quando você falar com alguém, você vai levar a vida, a palavra. Se você falar de Jesus, né? Falar da vida alheia é fofoca, não é isso? Fala. Na verdade, assim, existe um livro apócrifo chamado Ascensão de Maria. E naquela época, o povo era muito místico ainda, Zé. Quando o Paulo está em Atos, ele vai lá para a cidade de Efésios, e as pessoas começam a se converter, a Bíblia está escrito lá, que os ourives, né, que dependiam da venda das imagens, como as pessoas estavam se convertendo, eles estavam perdendo o sustento. Então, eles expulsaram Paulo, os apóstolos de lá, por causa disso. As pessoas são místicas. Quer saber? Eu vou te dar aqui um chaveirinho da sorte, escrito Jesus está com você todo dia. Você quer? Você vai guardar. A gente não é com chaveirinho, que bonitinho. Então, assim, existem doutrinas assim, que vêm, que eles acreditam ainda, que a Maria morreu virgem. Porque, e a mesma Bíblia, a gente pode ler aqui, a primeira Bíblia que eu li foi a Bíblia versão Ave Maria, que eu estudei por ela. Né? Nem depois que eu fui lá para a Igreja Batista, mas assim, está escrito a mesma coisa. Porém, no finalzinho do capítulo do João, o Evangelho de João, o João vai dizer que todas as coisas que Jesus fez não dá para ser escrito. Então tem mais coisa. Então, alguns falam, então a Bíblia não é só a fonte. Então tem mais livro, tem mais coisa, tem mais história. Então eles vão se basear em outros livros por causa disso. Também. Então eu acredito que Maria, mas a Maria, no período dela, você não pode negar. Para Deus lá de cima escolheu você. Você foi escolhida. Por quê? Nós não sabemos, provavelmente ela era digna, uma jovem, né, que buscava Deus. Nesse sentido. Mas isso aqui eu não lembro você, ó.
nasceu-lhe, pois, um filho, o varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que a perseguição literal começou quando? Quando Jesus nasceu. Sim ou não? Ó, ele está dizendo aí. É que você vai entender isso. Mas o diabo, ele já está na Bíblia desde Gênesis. E eu tenho que fazer essa ligação com você. Quando a mulher, conversando com a serpente, Eva, tudo bem, e aí, como é que tá? Olha, e aí? Comeu aí? O que Deus disse mesmo sobre essa fruta e tal? Não, a gente não pode comer. A gente não pode nem tocar, nem comer. O diabo, não foi isso que ele disse, não. Foi isso que ele disse? Não, aí como ela abriu brecha, ele fala, não, pode comer sim. Vai por mim, pode comer. Aí ela come, nós vimos isso. E qual foi o castigo da serpente? Rastejar, e que o descendente da mulher pisaria na cabeça do descendente dela. No diálogo entre o castigo da serpente, está dizendo o seguinte, uma promessa que um filho de uma mulher pisaria na cabeça dele. Depois daquilo ali, porque Deus não falou com a serpente, Deus falou com o diabo que tinha entrado na serpente. A serpente deu brecha e pagou o pato. Aí acontece, quando começam a nascer os filhos, nasceu Abel, depois do pecado lá. Aí Abel, a Bíblia vai dizer, a gente não lê isso com detalhes. A Bíblia vai dizer que quando Abel foi oferecer um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Acha aí em Gênesis isso. Mas quando Caim vai oferecer, a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim, nem da oferta. Deus não está interessado na sua oferta. Deus está interessado em você. Deus tem que aceitar você primeiro, o adorador. E aí, aí o diabo já entra ali, então é concorrente? Vamos matar o concorrente. E se você pegar a história da Bíblia, Deus chama Abraão, aí o diabo fala, acho que é esse. Aí a história vai, não é esse. Por quê? Abraão peca com Agar, ele mente. Aí o filho dele escolheu Jacó, então é esse. Aí não, aí esse mente, engana pai, engana mãe, engana irmão. Então assim, aí vem a história. Todos os grandes líderes que foram nascendo, o diabo conseguiu fazer com que ele mentisse, pecasse. Aí vem Davi, agora é o Davi. Não, aí Davi vai no auge, conquista isso, conquista aquilo, e aí depois faz o quê? Erra. Exato. Então assim, aí vem o filho dele, Salomão, esse é mais inteligente, esse é o homem mais inteligente do mundo. Aí, mais besteira. Aí é Sansão antes, Sansão. Então assim, todo o diabo está presente na Bíblia. Está ali. E Deus vai revelar isso para alguns profetas. Então, quando nasce Jesus, está ali, o diabo, vai tentar matar quem? A mulher, não conseguiu matar o filho, Deus protegeu. Então, aí fala, o que vai acontecer então? Olha, você leva Jesus dentro de você. Olha aqui. Isso é poesia. Não, está em João capítulo 14, 16. Que o Espírito Santo moraria em você. Então, ele não pode mais matar Jesus Cristo, vai atrás de você. Você vai fugir. Então, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1200 vezes. Deus vai, assim como Deus protegeu a Maria até nascer Jesus Cristo, Deus vai proteger a igreja, aqueles fiéis que não negarem a prova dele, durante a grande tribulação. É isso que o João está tentando fazer esse paralelo. Deus vai te proteger e Deus te protege. Bom, e aí, por que isso? Porque teve um dia que houve uma briga no céu. Houve uma briga, peleja. E o Miguel, o anjo Miguel, né, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, contra o diabo.
E esse diabo aí, ele é lançado na terra, olha lá, não prevaleceu, ele foi expulso, o grande dragão, a antiga, lá em Gênesis, que se chama quem? Diabo, adversário, inimigo. O sedutor de quem? O sedutor de todo mundo. O mundo é o sistema, tá? Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus. Quando que ele foi atirado para a terra? Essa é a pergunta que nós temos que ler. Ele não foi atirado ali naquele momento. Ele está lá em Gênesis, desde Gênesis. Então, o João ali em Apocalipse, ele está dando essas visões e tentando esclarecer para a gente. Você lembra que você estudou lá? Você fala, não lembro. Lembra que você estudou lá? Eu falo, não lembro. Mas você tem quanto tempo de igreja que você não leu? Ele dá uma bronca às vezes. O capítulo anterior, você tem que comer esse livro, caramba, ele fala. Então, como é que você quer entender? Tem um louvor. É verdade. Mas não consigo ler. Tá, então você consegue ouvir? Então pode baixar a Bíblia. E ele vai te ouvir. Tem a Bíblia, até fala agora, né? Está lá, naquela versão que você tem de graça, você vai falar. Você pode ouvir, correndo, andando, arrumando a casa, lá no trabalho. Pode. No trabalho não pode. Né? Enfim. Até pode, não tá? A musiquinha no fundo lá do FM. Lá. É que você tem que prestar atenção, né? Senão você vai... E olha só, quando é que ele foi expulso do céu? Então, a Bíblia vai dizer que... Então, existe um céu? Existe. Então, eu busquei 3 textos bíblicos que vai falar sobre isto. Lembra que eu falei? Por exemplo, o profeta Ezequiel. Ezequiel é um profeta que ele está na Babilônia, preso, cativo. Foi levado junto com a leva lá da idade de Daniel. Cada um ficou para um canto lá da Babilônia. E está lá. Isaías é antes da destruição lá de Jerusalém. Então, ele está lá lendo, está apavorado, e Deus fala com ele. Está vendo aquele retiro ali? Aquilo ali é a personificação do diabo. Deixa eu falar com o diabo através dele, mais ou menos assim. E o próprio Jesus fala. Então, deixa eu ler com vocês rapidinho, tá bom? Para você entender quando que ele caiu. Porque dá a impressão que foi naquele momento que o diabo caiu. Não. Está dizendo o seguinte, olha, essa perseguição já existe. É que você não se deu conta ainda, porque parece que você vive acostumado a caminhar. Por exemplo, aqui, ó, eu conheço o caminho ali para ir para aquela salinha. Então, apagou a luz, certo? Então, mas eu sei onde é que está a tomada. Já aconteceu isso na sua casa, não? Quem já acabou a luz? Você? Já ou já? Você conhece, não conhece? Então, o que acontece com a gente? Nós, sem Cristo, pensa assim, sem o conhecimento cristão, a gente passa por ruas, por perigo, a gente está ali, a gente já conhece. Mas quando vem a luz, você fala, não acredito que eu fazia isso, que eu passava por aqui. Essa é a ideia, eu não acredito. Então, em Ezequiel, capítulo 28, está aqui, tá, ó. Estavas no Éden. Jesus vai revelar para Ezequiel o porquê. Pasmem. Eu tenho que falar, quando você lê Ezequiel, tem um momento que Ezequiel fica apavorado. Senhor, mas por que nós estamos passando por isso? Nós aqui, todo mundo te adora, te busca. Ele fala, Ezequiel, vou te mostrar uma coisa, vem aqui. E ele leva Ezequiel em visão até Jerusalém. E quando ele entra assim no templo, ó, tá vendo aqui os sacerdotes? Aqueles que estavam instruindo vocês, olha o que eles fazem aqui, ó, sem você saber. Se prostituindo, adorando outros deuses. Então ele foi mostrar para o profeta dele o que estava a causa da destruição do povo. Porque Deus dá um tempo para você se consertar, e você fala, Deus é amor. 70 vezes 7. Mas, ó, tem um limite também. Não é? Aí foi um certo, tá aí. Aí, teve um momento que Deus fala, tá vendo aquele rei ali? Tá vendo o que está acontecendo? Ó, dá uma olhadinha. É o próprio demônio na vida daquela pessoa. Ele fala assim, ó, ele revela então, quem é que causa esse mal, Senhor? Eu não estou vendo. Aí Deus fala, o diabo. Aí até ele já tinha visto o anjo. Aqueles seres viventes que nós vimos no início,
eles se apresentam para Ezequiel lá antes. Não era novidade aqueles seres viventes, já apareceram para alguns profetas. Então eles tinham intimidade com o céu já. Entendeu que legal? Então, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira. Aí como é que fala aí, os casamentos lá? As bodas. Aí, escolhe aí. Qual foi a nossa agora, 28? Esqueci. Está lá a mensagem que eu esqueci já. Cada 28, 25 é prata, né? Prata. Nem aparece prata aí. Passamos prata. Verdade, está ali, ó. O carbúcio, a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que você foi criado, foram esses preparados. Olha só, tu eras querubins da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras você andava. Está falando isso com um anjo, que existia um anjo lá, que é esse anjo caído aí. Que é tanta pedra que a gente fala que era um anjo de luz. Paulo vai falar lá para frente. Tanta pedra brilhando, que era luz. Perfeito você era nos teus caminhos. Opa! Será que pode perder a salvação? Bom, fecha parênteses. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia em que fosse criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Está lá. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, te fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Já está falando lá do fim. E aí em Isaías capítulo 14, que é um outro profeta, antes da destruição de Jerusalém, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a Deus, ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Bom, diante disso, você fala, caramba, e agora? Vamos falar de Jesus Cristo? Lucas capítulo 10. Jesus reúne 70, você sabe que tinha uma multidão, da multidão Jesus pegou 70. Vamos fazer o seguinte, sai de 2 em 2 pelas cidades, vai pregando o evangelho, vai falando de mim, beleza? A cada que te receber, você entra, legal. Se não te receber, você sai. Te dou autoridade para você expulsar demônio, curar enfermos. E ele sai. E quando eles voltam, na sua Bíblia deve estar escrito assim, o regresso dos 70. É até um título legal, né? Voltando. Eles voltam assim, então regressaram 70. Lucas capítulo 10, versículo 17. Possuídos de alegria, dizendo, Senhor, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Que fique claro. Mas Jesus disse assim, mas eles dizem, eu vi Satanás caindo do céu como um. Ele falou assim, eu vi essa alegria aí já, caramba. Ele falou, eu vi esse sentimento aí. Ele fala, menos. Ele fala assim, olha, tá legal. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o seu nome está escrito nos céus.
ou no livro da vida. Jesus fala isso em algumas versões. Então eu falo assim, ó, legal, mas assim, eles estão fazendo isso porque o seu nome, você já é um vencedor. E aí, vou voltar para lá, só para você entender então. Então, o diabo caiu lá há muito tempo, já está aqui, não é ali. E aí, vem cá, Theo, vai querer falar também, vem aqui, sobe aqui. Vai tocar. Então, ouviu uma grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, cadê ele? Passou para cá? Ô, Theo, já passou a hora do louvor, cara. Depois, volta daqui a pouco. Chama o Mateus para ensinar esse moleque. Depois, cara. Aí é o seguinte, então, olha só. Quando Jesus nasce, só para você entender, então ouviu uma grande voz proclamando, agora veio a salvação, voltei para o Apocalipse, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, do seu Messias, em Jesus. Então, em Jesus veio o reino, vem a nós o vosso. Jesus começou a reinar aqui. Só para você entender, guarda bem isso aí, tá bom? Jesus começou a reinar, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante do nosso trono. Quando que ele foi expulso? Quando brigou lá no céu. Quando que foi dada autoridade para Jesus? Nós vimos em Apocalipse capítulo 4, quando ele pega o livro. Quem é digno de tomar o livro e abrir o selo? Não foi encontrado ninguém. Então ali foi dada toda a autoridade. O diabo já não tem mais acesso lá, só para você ter uma ideia. Ele pode te acusar? Ele vai, a função dela é te acusar. Ele é um teatro. Só que eles, voltando para o capítulo 12, eles, pois, o venceram. Como é que você vai vencer o diabo? Lembra que os discípulos voltaram? Pelo teu nome o diabo sujeitou a gente. Quem te defende é o nome de Jesus Cristo. E olha só, então, quem vai vencer o diabo? E venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe o que significa isso? Quando te oferecerem alguma coisa que te dá status, mas que desonre a Deus, vença. Seja o que for, deixe Cristo vencer, porque Ele habita em você. Aquele momento breve ali, de satisfação, de prazer, está agradando a Cristo? Olha lá. Quem é que vai vencer? Você vai vencer por causa do nome de Jesus Cristo. Quem vence? O seu testemunho e por causa da palavra, não é isso? Nós temos que ler. Mas como é que eu vou ler? Vamos ler junto aqui na Bíblia, aqui na igreja, certo? E você tem que vencer, mesmo que te ofereça alguma coisa. Você pode terminar, tá? Por isso, festeja, fique feliz. Por isso, festejai ao céu, e vós, os que habitais neles, no céu. E ai da terra. E ai da terra, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que falta pouco tempo para ele. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz a um filho. Então, lá no versículo 13, diz o seguinte, que já que ele não pôde matar Jesus, ele começou a perseguir a igreja, o cristão, quem carregou Jesus. Aconteceu isso no primeiro século, todos os apóstolos morreram, até o ano 300 e pouco depois de Cristo, Roma perseguia a igreja, perseguia os cristãos, não conseguia matar todos, e a história foi se expandindo, chegou até nós hoje. Tanto que, lá no ano 400, 300 e pouco, acontece, bom, já que a gente não pode matar os cristãos, vamos fazer o seguinte, agora o cristianismo vai ser religião oficial de Roma. Pronto. E aí começou a escolher os papas, os representantes, tudo isso. Então, pega a história secular para você ver. E aí, começou, já que ele não pode, vai perseguir a igreja, vai perseguir Israel, nesse sentido, tá bom? E foram dadas à mulher as asas de águia, para que voasse até o deserto. Quer dizer, haverá Deus vai te proteger, Deus vai te sustentar. Deus vai te dar paz, se você começar a ter uma vida de adoração,
sabe, pense em Jesus dentro de você, deixa Ele te orientar, te capacitar, beleza? E aí você vai entender. Bom, e aí é o seguinte, só para fechar aqui, tá? Então, a serpente, né? Isso é importante para você, ó, lá no versículo 14, cuidado para você cair, tá? Então, deixa ele aí, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, olha que lindo, ó, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Espera aí, você quer tocar, né? Esse moleque não tem pai, não? Depois você toca, Theo. Então, faz uma escolinha. Rapidinho, só para você entender, pessoal. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Espera que tem a dispersão. Ó, presta atenção que a serpente... Olha o truque da serpente. Para te enganar é para me enganar. Vou ler de novo. Então, o diabo, a serpente, o inimigo, Satanás, ele elaborou alguma coisa para perseguir a igreja. O que é? Uma água como um rio. O que Jesus disse, que aquele que crê em mim do seu interior jorrará um rio de água, que é a palavra de Deus para levar a vida. Ué, e quem segue o diabo? É um rio qualquer, é uma outra fonte. Sim ou não? Se você que crê em Jesus, o Espírito Santo vai jorrar em você rios de água viva, e quem crê no inimigo? E como é que ele faz isso? O apóstolo Paulo, as cartas vão dizer que no final do tempo as pessoas vão ter coceira no ouvido para ouvir só o que agrada. Vão dar ouvidos a doutrinas, a fábulas. E assim, quer ter ibope? Inventa qualquer coisa. Quer ver as pessoas ficarem tristes? Vamos ler a Bíblia, abre sua Bíblia. Eu quero dar minha opinião. Oi. Oi? É isso mesmo. Então, assim, não é novidade, sabe? Por quê? Porque está escrito já. Então, o que acontece? Como é que ele vai tentar distrair o povo de Deus, assim, através de mentiras, de fábulas? Estava vendo esses dias no Instagram, parecia um centro de macumba, meu. Um culto numa igreja. Eu passei por lá na Umbanda, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Jesus não está ali. Nunca vi Jesus fazer nenhum culto assim, nem Paulo, tal. Então, as pessoas entendem errado também. Sabe quando Paulo fala que as mulheres tinham que ficar em silêncio na igreja, tal? Eu vou contar essa história depois para vocês. Assim, era uma lei que tinha, porque tinha uma mulher lá, filho de um cara, que ficava falando, interrompendo. Aí criou-se uma lei, não era bíblica. O Paulo só pegou o que estava lá. Então, depois, quando eu estudar esse livro, a gente vai estudar depois. Por quê? Então, não é bíblico aquilo. Era um costume que tinha, por quê? É proibido entrar criança agora aqui durante a mensagem. É a lei TEL. Viu? Mas pode falar também, nada disso não. É por causa disso aqui, para interromper toda hora. Está criança, não pode entrar por causa disso, mas deveria poder entrar, poderia. Então, criou-se isso, uma lei no período lá. Não é que a mulher tinha que ficar calada, não, por causa daquilo. Depois que a mulher morre, agora volta. Abole a lei, mais ou menos assim. Só para encerrar, tá, pessoal? Desculpa aí, ó, queria terminar. E a terra, porém, então o diabo vai inventar um monte de coisa para atrapalhar a sua comunhão com Deus. Se você é filho de Deus e gera a verdade, o filho do diabo vai virar a mentira. Então, o que ele fez? Ele vai perseguir, vai atrás da mulher, se riu de mentiras. E a terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca, o rio que o dragão tinha enrojado na sua boca. Ou seja, pessoal, vão ter muitos ensinos, mas a verdade de Deus prevalecerá. Conhecereis a verdade, e a verdade. Então, assim, seja qual for a sua dúvida, a Bíblia vai te explicar. Se você não está conseguindo entender, chega, pastor, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Professor, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Então, minha dúvida é essa aqui, ó. Vamos embora. Então, assim, esses livros, por exemplo, esses livros são expositivos, eu tenho que dar esses detalhes, porque são difíceis de entender.
Aí eu estou trazendo para vocês o que se pensa na teológica, o que os pastores pensam, eu estou reestudando. E de todos esses meus estudos, assim, estudo Apocalipse há 30 anos, eu mudei um pensamento, uma coisa, alguns versículos nesse último ano aí de faculdade, os últimos anos de faculdades, eu consegui ver uma outra coisa, só relacionada ao milênio. E aí eu vou mostrar o que eu li e vou dizer quais são as versões, e você vai entender o que eu estou falando. É como se nós já estivéssemos vivendo esse milênio. É fantástico. Oi. De Gênesis, perfeito. Ele bem lá. Porque assim, por exemplo, existiram os dinossauros? Sim ou não? Sim ou não? Sim, encontraram os fósseis, tal, mas sim, mas você não acha na Bíblia. Quando é que eles foram extintos? Então aí é legal para discutir, biblicamente isso. Isso é legal. Mas tem muitas coisas que o diabo vai colocando durante os anos, e as pessoas vão sobrevivendo, tudo, e criam falsas doutrinas. Então, assim, eu vou sempre defendendo a Bíblia. Se não está na Bíblia, se Deus não permitiu, não cria outra doutrina, não. Por exemplo, eu falo para você assim, eu posso colocar no Éden mais de 10 mil pessoas em 120 anos. Matematicamente eu te provo. Mas, dá para estudar. Já fiz esse cálculo, fiz tabelinha, tudo bonitinho, cheguei a esse cálculo. Porque Caim casou com quem? Qual é a preocupação dele? Mas não está na Bíblia, que ele é uma doutrina. Então, assim, é só uma curiosidade. Entendeu? O Caim fala assim, Senhor, mas é demais para mim, quando as pessoas me encontrarem, o que eles vão fazer, pensar de mim? Quer dizer, que sinal? Quer dizer, ninguém sabe qual é o sinal até hoje. Assim, então existiam as pessoas, mas a Bíblia não diz isso, quer dizer, ali naquele momento. Então tem teólogos respeitados, respeito muito alguns deles, falam que, então na hora de Caim e Abel só tinha os dois. Então, assim, é legal a gente estudar, mas nada que desabone o Evangelho. Você precisa devorar os Evangelhos. Leu Mateus? Lê Lucas. Lê Lucas? Lê João. Leu João? Lê Marcos. Lê Marcos? Lê Lucas. Assim, vai lendo. É esse Evangelho que vai sustentar a sua vida, tá bom? Pessoal, obrigado pela sua presença aqui hoje. Desculpe ter passado aí. Foi um capítulo só. E acredite, tinha mais 2 para discutir, mas deixa para a próxima semana. Não falte, próxima semana, sabe o que vai ser? Sabe o 666? Próxima semana, você vai entender, tá bom? Obrigado, até a próxima semana.